Quero pedir o irmão Nilson que senta aqui na frente comigo, por favor. Mateus, senta aqui na frente, por favor. Sandra, por favor, senta aqui à frente. E eu vou pedir também o irmão Orlando que sente aqui na frente comigo, por favor. Poderia ser o Zé, poderia ser o irmão Antônio, mas vou pedir que sentem aqui à frente comigo, por favor. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 3. Cadê a pastora Nízia? Pastora Nízia também, eu preciso dela aqui na frente. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós ciúmes, invejas, brigas, divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia de Deus a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Abra agora a sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 11, verso 28 até o 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós a minha autoridade, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vai um pouquinho para o final da Bíblia, num livro, uma carta, na verdade, chamada Tiago, Carta de Tiago. Depois do livro de Hebreus, é fácil. Capítulo 3, verso número 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento divisor em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito de divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto de Deus é, primeiro, pura, depois ela é pacífica, ela é moderada, equilibrada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? Amém. Glória a Deus.
Irmãos, eu quero contar uma historinha para vocês. Provavelmente vocês já conhecem a história dos 3 porquinhos. Quem já ouviu a história dos 3 porquinhos? Você é um felizardo, vai ouvir de novo nessa noite. Havia 3 porquinhos que moravam numa floresta muito bonita. Naquele tempo os porquinhos conversavam, falavam, os animais falavam. Mas havia predador e havia aquele que era predado. E o lobo, ele queria muito comer os porquinhos. A carne dos porquinhos parecia ser muito saborosa para o lobo. E esse lobo, na história, é chamado de lobo mau, porque ele fazia tudo para pegar os porquinhos, matar os porquinhos e comer os porquinhos. Quais os nomes desses porquinhos? Pedrito, Palhaço e Palito. Vocês se lembram da história? Os 3 porquinhos, então, Pedrito, Palito e Palhaço, eles eram diferentes, eram irmãos, mas os dedos da mão não são iguais, são sempre diferentes. Os temperamentos são diferentes, a forma de ver a vida é diferente, né? E eles eram diferentes. Pedrito era muito trabalhador, tudo que ele fazia com esmero, com o melhor material, e ele não media esforços, e ele resolveu então construir a casa dele. E Pedrito construiu uma casa de pedra, pedra sobre pedra. Quando chegou a hora do telhado, ele lascou as pedras de ardósia e fez um telhado de pedra, fez uma chaminé toda de pedra que saía numa lareira que ele usava também como fogão, fazia ali uma grande fogueira, colocava ali a sua panela, cozinhava ali. Na época do frio, ele se aquecia naquele lugar. O irmão dele, do meio, Palito, já não era um cara tão esforçado, mas era trabalhador, mas não era tão esforçado. E ele não gostava muito desse negócio de cortar pedra, não. Não sei se você já teve a experiência de quebrar pedra. Alguém aqui já teve a experiência de quebrar pedra? Eu já. Irmão, é horrível. Quando a gente bate a marreta na pedra, ela solta faíscas que queima a perna da gente, é horrível. Quanto mais você bate na pedra, mais ela solta fagulhas, pedacinhos de pedra que machucam as pernas da gente. E Palito não queria saber disso. Palito queria uma coisa mais leve. Ele resolveu também construir uma casa, porque ele não ia morar com o irmão, então ele construiu uma casa de pau, Palito, casa de pau. Foi na floresta, serrou a madeira, escolheu a madeira, construiu uma linda casa, uma porta bonita, paredes de madeira, telhado de madeira, fez também ali a sua chaminézinha e ficou muito satisfeito. Mas o outro irmão, o mais novo, era mais preguiçoso. Toda família tem um assim, incrível, né? As famílias sempre tem um que encosta, tem um que gosta de tirar vantagem, tem um que é mais problemático. Esse era o Palhaço. Palhaço não queria quebrar pedra, muito menos serrar madeira. Serrar madeira é um negócio muito cansativo. E ele resolveu então, já que o lado da floresta que ele escolheu pegava muito calor, muito sol, né? Havia ali muitas coisas gostosas, e ele queria ficar ali à vontade. Então ele fez uma casa de palha. Então o Palhaço fez uma casa de palha, Palito fez uma casa de pau e Pedrito fez uma casa de pedra. Mas o lobo mau estava a fim de jantar e a caça estava escassa, estava faltando. Não sei se ele estava ficando velho, já não era mais como nos anos que ele começou a caçar, que ele dava o bote e pegava. Agora ele dava o bote e a caça fugia. E ele reparou que os porquinhos estavam muito gordos, e um porquinho gordo costuma ser muito bom. E ele resolveu então comer porco. Ele falou: eu vou comer esses porquinhos. E correu atrás do primeiro que ele viu, foi o Palhaço, aquele que morava numa casa de palha. E ele corre atrás e o porquinho entrou na sua casa e o lobo disse: sai, porque eu vou pegar você. Ele disse: não saio. E o lobo disse: então não tem problema, eu vou soprar e a sua casa vai cair e aí você não vai ter recurso. E ele disse: quero ver. O lobo então encheu-se de ar e soprou, e a casa caiu. O Palhaço ficou desesperado, saiu correndo, chegou na casa do irmão do meio, bateu na porta, contou a história e entrou. Os dois se fecharam na casa de pau, e o lobo veio correndo atrás, meio cansado. Era um lobo mais velho, o lobo velho não caça longe, gosta de caçar perto. Bateu na porta e disse: abra, porque agora eu quero 2 porquinhos, eu não quero 1, eu quero 2. E eles disseram: aqui você não entra. Ele disse: já derrubei uma casa, derrubo outra. Encheu os seus pulmões novamente e soprou.
Dessa vez não foi muito fácil, teve que encher segunda, terceira vez, lá pela quarta, quinta vez, a casa que já estava balançando, tibum, caiu. Resistiu mais do que a outra, que caiu na primeira soprada. Essa caiu lá pela quinta. Mas os dois porquinhos também deram um jeito e fugiram, e o lobo, que já estava cansado de tanto soprar, já estava velho, já tinha corrido, não conseguiu alcançar, e eles correram para a casa do irmão mais velho, bateram na porta, o irmão abriu, eles entraram. Daí a pouco chega o lobo, fala a mesma coisa, e eles disseram: aqui você não entra. E o lobo soprou, e a casa não caiu, porque essa casa era uma casa feita de pedras. E o lobo disse: então não tem problema, então eu não derrubo a casa, eu entro pela chaminé. Escalou as paredes de pedra, andou sobre o telhado de ardósia, foi se esgueirando ali dentro da chaminé, e quando os porquinhos viram que o lobo estava meio que entalado, mas que daí a pouco ia descer, pegaram aquela panela enorme, acenderam o fogo e esperaram o lobo. Daí a pouco o lobo se mexeu e caiu na panela cheia de óleo quente, né? E dali ele deu um pulo, saiu queimado, passou pela chaminé e nunca mais se soube desse lobo. Muito bem, o que é que essa história tem a ver com o texto bíblico que a gente está contando? Muita coisa. A sabedoria popular não é alguma coisa que a gente deve deixar de lado. Existem muitos saberes, e um dos saberes que a gente precisa levar em consideração é o saber popular. O saber popular é muito rico. Essa história, que provavelmente é dos irmãos Grimm, lá da Europa, eu imagino, encontra na Bíblia uma ressonância, porque Paulo, escrevendo para nós em 1 Coríntios capítulo 3, ele em dado momento diz assim: eu, como sábio arquiteto, lancei um alicerce, fiz um fundamento, e o fundamento que eu fiz para que a fé de vocês seja firme, não pode ser mudado. Esse alicerce, esse fundamento é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento, mas cada um veja como vai construir em cima dele, porque um vai construir com ouro, com prata e com pedras preciosas, o outro vai construir com madeira e com barro, e o outro vai construir com palha. Mas o dia de Deus também é um dia de fogo, quando as obras de cada um serão julgadas por Deus como alguma coisa que passa pelo fogo. Irmãos, o fogo, desde os tempos primeiros, quando o homem começou a descobrir as suas propriedades de calor, de luz, e começou a aproveitar isso para muitas coisas, descobriu que o fogo servia para purificar os elementos. Por exemplo, se você pegar argila e fizer uma panela, fizer uma caneca, fizer uma escultura, ela fica quebradiça. Se você esbarrar, ela cai e quebra com muita facilidade. Mas se você levar mais ou menos 700 graus, ela vira cerâmica. E aí ela ganha uma propriedade interessante, ela passa a ser impermeável, você pode colocar água, não passa, a argila passava, a cerâmica não passa. Ela pode cair e ela não quebra tão fácil como quando era simplesmente a argila, ela consegue resistir mais ao impacto. Mas se você elevar, em vez de 600, 700 graus, você colocar essa mesma argila a 900 graus ou a 1000 graus, a 1200 graus, ela vira porcelana. O fogo não apenas tem a capacidade de purificar, de iluminar, de cozinhar, mas transforma em algo muito melhor do que a forma original. O fogo também foi descoberto logo cedo que servia para esterilizar as coisas. É muito interessante hoje, porque você vai fazer um exame de sangue num desses muitos laboratórios e a menina diz para você: veja, eu estou pegando uma agulha descartável. Você vai ao dentista, o dentista que vai aplicar uma anestesia no seu dente, na sua gengiva, ele pega também uma descartável, uma agulha descartável. Mas sabe, quando eu era pequeno, eu ia lá no Sojairo, que tinha uma farmácia no bairro João Pinheiro, e ele tinha que me dar uma injeção, ele tinha um estojinho que tinha um pequeno fogareiro e ele punha fogo. E punha aquele utensílio ali dentro e fervia durante um tempo. A Ana fez assim, deve ter tomado injeção assim também. A gente ia no dentista, o dentista também punha fogo na agulha que ele ia
aplicar anestesia na boca da gente. O fogo serve para purificar. Paulo está dizendo assim: vai ter um dia em que Deus vai julgar todos os crentes. Ele não está falando do julgamento para a salvação. O ímpio, aquele que não tem Cristo, aquele que não entregou sua vida a Jesus, vai ser julgado segundo as suas obras para salvação ou não. Ele vai comparecer diante do tribunal de Deus e ele vai dar conta de tudo que ele fez, de tudo que ele disse, de tudo que ele pensou, de tudo que ele desejou, da vida dele inteira. A Bíblia diz que ele vai comparecer com o livro da vida dele debaixo do braço e vai apresentar diante de Deus. E ele vai ter que dar conta. Mas ele não vai ter advogado, é ele e Deus. O que você está escrevendo na sua vida enquanto está sem Jesus vai ser julgado por Deus. Mas quem entregou sua vida para Jesus, quem quis mudar de vida, quem quis uma nova vida, morreu com Cristo. Eu entrego a minha vida para Jesus, ela passa a ser dele, e ele morreu no meu lugar. A morte dele na cruz substitui a minha. Eu não vou entrar em juízo diante de Deus, eu não vou entrar mais em juízo diante de Deus, não vou. Porque Jesus morreu por mim. Se eu entreguei minha vida para Ele e nasci outra vez, todos os meus pecados estão perdoados. Então naquele dia em que todas as pessoas chegarem, cada um trazendo o seu livro para ser julgado, a Bíblia diz para nós que tem um outro livro que é chamado livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida não entrará no juízo de salvação ou de perdição. Então quem entregou a vida a Jesus agora está salvo. Você entregou a vida a Jesus, você é salvo. Você está salvo e você será salvo. Mas Paulo diz, nesse dia também haverá um outro juiz, haverá um outro julgamento, haverá uma outra forma de cada pessoa que está escrito no livro da vida ser julgado. Será julgado pelas suas obras. Então, Paulo vai dizer para nós assim, eu te convido a olhar isso na Bíblia comigo mais uma vez, por favor. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 3. Olha o que o Paulo vai dizer no capítulo 3 de 1 Coríntios. No verso 13, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha que interessante, verso 12, se alguém sobre o fundamento construir um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, esse dia vai dizer. Então veja, eu e você somos cristãos, entregamos nossa vida para Jesus. O pastor recebeu uma herança dos apóstolos, que receberam uma herança ministerial do próprio Jesus, que recebeu uma missão do Pai. Então, Jesus, como um sábio arquiteto, lançou um fundamento. Aí ele chama os seus apóstolos e diz assim, vão pelo mundo e lancem outros fundamentos, outros alicerces. E chama os pastores e diz, lancem outros fundamentos, façam alicerces e ensinem as pessoas a construir sobre o alicerce. Eu não posso pôr outro fundamento, eu não posso pôr outro alicerce. Não existe salvação sem Jesus Cristo. Não existe perdão de pecado se você não se arrepender e não entregar sua vida para Jesus. Não adianta dizer que você vai ter o mesmo tratamento que Deus vai dar a Maria, que vai dar a Paulo, que vai dar ao pastor Terrinha, que vai dar a tantos outros servos e servas dele que trabalharam na obra, se você não faz a mesma obra. Então Paulo diz assim, cada um veja como constrói sobre esse alicerce. Um vai construir com pedras, com ouro, com prata, o outro vai construir com madeira, o outro vai construir com feno e com palha. Irmãos, engraçado, igualzinho a história dos 3 porquinhos. Aquele que era um sábio e imaginou que passaria por dificuldades, construiu uma casa de pedras. Chegou o dia que o lobo mau veio. Ele não veio no primeiro dia, ele não veio na primeira semana, ele não veio no primeiro mês, ele não veio no primeiro ano, mas um dia ele veio. E o dia que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar os porquinhos, ele veio para roubar tudo que eles tinham e ele veio para destruir tudo que eles tinham construído. Mas quando ele chega na casa de pedras e ele usa todas as suas armas, aquela casa era muito bem construída, não caiu. Mas quando ele bateu na casa de pau, que era uma boa casa,
A casa caiu. Quando ele bateu na casa de palha, a casa caiu. Paulo está dizendo para nós em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 e verso 13, que eu e você somos crentes, que um fundamento muito poderoso foi dado para nós, Jesus, e não existe outro. Jesus é o seu Salvador, mas você vai construir a sua vida de fé. A sua vida de fé é sua responsabilidade, negar a si mesmo, ter vida de oração. E hoje nós estudamos na escola dominical como que as nossas orações sobem e estão depositadas diante de Deus em taças diante do Senhor. Um militar recebe uma visita de um anjo, ele se chama Cornélio, o militar, e o anjo diz para ele: as suas orações estão sendo lembradas diante de Deus. Então eu e você recebemos uma orientação: orai sem cessar, orai o tempo inteiro. A nossa orientação é que nós devemos ser mestres na palavra. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de nos reunir. A Bíblia diz que nós devemos ser caridosos. A Bíblia diz que nós temos que sustentar a obra do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia diz que eu tenho que crescer no conhecimento de Deus e no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que eu preciso ser batizado no Espírito Santo e receber os dons. A Bíblia diz que eu preciso me tornar uma pessoa cada vez mais mansa. Então eu tenho a possibilidade de fazer todas essas coisas e construir sobre o alicerce que é Jesus, uma vida de pedra, de ouro, de pedras preciosas, de prata, uma vida que quando o inimigo chegar ele não vai me derrubar. Mas eu posso ser relapso. Eu posso ser uma pessoa que não leva tão a sério, que acha que o mundo mudou, que a religião não é mais tão importante, então eu não leio a Bíblia. Eu conheço algumas histórias, eu não sei nem folhear a Bíblia, eu não sei bem quem é profeta maior, menor, aliás, eu nem sabia que isso existia, eu não sei exatamente se Jesus existiu de verdade, eu tenho minhas dúvidas, mas eu gosto da igreja, então eu venho, eu toco, eu canto, às vezes eu até prego, às vezes eu trago um visitante, de vez em quando eu sou dizimista, de vez em quando eu estou construindo também em cima do meu alicerce. O alicerce continua sendo o mesmo em Jesus, mas eu estou construindo uma casa de pau. Eu estou construindo uma casa que não é tão boa como a casa de pedra. O lobo vai bater nessa porta também. O lobo em algum momento vai bater também nessa casa. E ele vai soprar. E pode ser que da primeira vez você não caia, mas o lobo vai continuar soprando. Ele vai soprar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, até que essa casa, balançando pelo sopro, caia. Sabe, irmãos, eu tenho atendido, como psicólogo e psicanalista que sou, muitos crentes que construíram casas de madeira. Muitos. Eu nunca atendi um crente que construiu uma casa de pedra. Nunca. Mas casa de madeira, muitos. Às vezes chegam tão machucados, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. E ele sabe fazer o serviço dele. E às vezes a pessoa está na igreja dela, 1 ano, 2 anos, é líder, tem ministério, trabalha com casais, trabalha com a música, ajuda o pastor, aguenta a primeira investida do diabo, aguenta a segunda investida do diabo, mas na terceira ele não aguenta, cai. O casamento vai para o brejo, a vida financeira se arrasa, a saúde fica comprometida, porque o diabo vem matando, roubando e destruindo. Mas tem crentes que nem casa de madeira constrói casa de palha, porque a casa de palha é a casa do preguiçoso. Ir em igreja? Não vou. O domingo é tão grande, tão bonito, tem tanto sol, dá para ir para a piscina, dá para lavar carro, dá para... Poxa vida, ler a Bíblia, que isso? Irmão, se nós dessemos a Bíblia o tempo que nós damos ao Instagram, ao Facebook, se a gente desse para a palavra de Deus o mesmo interesse que a gente tem para fazer contato nas redes sociais, nós seríamos mestres da palavra. A gente gasta um tempo nas redes sociais que não gasta com a palavra, mas a gente é crente, a gente aceitou Jesus, está salvo. Paulo diz, no dia de Deus, a obra de cada um será julgada como pelo fogo, e cada um vai receber o seu galardão. Galardão é uma palavra antiga, vocês se lembram da palavra galão? Tem o galão, né, de você carregar alguma coisa, mas também é um nome dado àquela coisa que coloca no ombro das autoridades,
das figuras do passado. Elas tinham uns bordadinhos assim, se lembra? Eu não sei se hoje alguma autoridade ainda usa. Aquilo era chamado também no passado de galão, galardoado. Aquilo é um posto que é colocado numa hierarquia. O galardão é um lugar na estrutura de trabalho de Deus. Quando Jesus voltar e Ele restaurar o mundo, Ele vai colocar cada um trabalhando na sua obra, no universo. Cada um vai ter um lugar, cada um vai receber uma patente. Um vai receber, e eu vou fazer aqui uma analogia, não é isso, mas eu estou fazendo apenas uma analogia. Um vai receber uma patente de general, o outro vai receber uma patente de capitão, o outro vai chegar e vai dizer: eu vou ser o quê? Sub? Eu vou ser sargento? Ele vai dizer: olha, meu amigo, você não vai passar de soldado raso. Você aceitou Jesus, você foi salvo. Aí você vai dizer: pastor, mas está muito bom. Ser soldado já está bom demais. Irmãos, não está bom demais, porque não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que todos nós cresçamos no conhecimento de Deus. Mas antes de chegar lá, tem o dia em que a gente é provado aqui, em que o lobo bate na nossa porta. Sabe, quando Paulo diz assim, no começo do capítulo 3, um de vocês diz: eu sou de Paulo, o outro diz: eu sou de Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um evangelista que nos dias de Paulo pregava eloquentemente, pregava muito bem, ele falava muito bonito. Mas Paulo não falava bonito e não era eloquente, mas Paulo tinha a unção do Espírito, tinha o dom de doutor, ele conhecia as doutrinas, ele lançava fundamentos. Pedro também era um grande evangelista e esteve com o Senhor. Paulo vai ter com os colunas da igreja, em Gálatas ele diz: estive em Jerusalém com os colunas da igreja, e eles me deram a direita da comunhão, e disseram para mim: vá aos gentios como nós vamos aos judeus. Então Paulo diz assim: olha, vocês estão aí divididos, um dizendo assim: que é isso? Eu sou da igreja de Paulo, a igreja de Paulo é a melhor. O outro diz: que é isso? Eu vou lá nas reuniões de Apolo. E o outro diz: nem Paulo nem Apolo. Sabe quem é bom? Quem esteve com Jesus ali, é o original. Eu estou com Pedro. Paulo diz assim: quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Não são todos servos? Estes, nós somos cooperadores da obra de Deus, e vocês são a lavoura de Deus. Nós somos os trabalhadores. Eu, Paulo, plantei. O Apolo veio depois e regou, jogou água em cima. O Pedro talvez tenha vindo e tenha colhido algum fruto. Mas quem é que deu a semente e fez a semente brotar e crescer e dar fruto? Deus. Então nem o que planta, nem o que rega, nem o que faz qualquer outra obra é alguma coisa. O importante é Deus que dá o fundamento. Ele está dizendo isso quanto ao sentimento de divisão, de facção. E aí nós fomos para um texto que Mateus diz assim, e Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós a minha autoridade, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu tive 2 filhos na vida, Mateus e Amanda. Mateus nasceu e até os 8 anos lutou com uma enfermidade nos rins. Com 8 anos foi curado. Eu e Simone na brecha da oração e da luta. A Amanda, com 4 anos, um dia sentiu uma dor, caiu, fomos para o hospital, teve uma infecção que caiu na corrente sanguínea e foi parar onde? Também nos rins. E a médica nos chama e diz assim: está entre a vida e a morte. E se viver, pode ser que não tenha vida de qualidade, que tenha uma vida que precise de transplante de rins, e ela vai fazer hemodiálise. Mas há uma chance pequena dela ser curada. Pai, você tem dinheiro? Eu falei: não tenho, estou desempregado, a minha casa não está pronta e é na roça. Ela falou: então nós vamos ter que fazer alguma coisa. Só sabe rezar? Eu falei: sei. Irmãos, teve o dia do desemprego. Não passei pela situação de perder alguém que eu amo, um pai, um filho. Não passei, mas passei por essa, eu e Simone. Tem o dia que o lobo bate na porta da gente e diz: eu vim para saber o que você está construindo em cima dessa fé, porque Jesus Cristo eu conheço, eu sei o poder que Ele tem, Ele foi pregado, você entregou a vida para Ele. Agora eu quero saber o que você está fazendo da sua vida de cristão. A sua vida é de palha? Você é um palhaço. A sua vida é de pau? Você é um palito. A sua vida é de pedra? Você é o Pedrito.
Se a sua vida for de palha, eu te como no almoço. Se a sua vida for de pau, eu te como na janta. Mas se a sua vida for de pedra, eu não posso tocar em você, porque maior é o que está em você do que o que está em mim. Irmãos, glória a Jesus. Esse é o Jesus que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Irmã, você está cansada de sofrer com o marido cachaceiro? Você está cansado de sofrer com um temperamento? Você está cansado de sofrer com falta de dinheiro, com desemprego? Você está cansado de sofrer com enfermidade? O Senhor Jesus é o único fundamento que pode resolver. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez você ainda esteja construindo a sua vida de palha, porque você não passou pelo dia do lobo, mas ele virá. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então eu e você temos 2 times para a gente começar a jogar nele. Um deles a gente vai ter que escolher: ou a gente joga no time de Jesus e é um crente que constrói uma casa de pedra, ou a gente joga no time do diabo e vai construir com outros materiais que vão cair. Jesus disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Sabe o que eu gosto na palavra de Deus? Uma profecia a respeito de Jesus que disse: não se ouvirá a sua voz sendo gritada nas praças. Ele não veio apagar a torcida que fumega, a brasinha. Ele não veio terminar de quebrar a cana trincada. Ele veio colocar uma tala na cana para que ela se firme. Ele veio soprar a brasa para que ela pegue fogo de novo. Ele veio para destruir as obras do diabo. Então ele diz: a sua vida está trazendo para você sofrimento? A sua vida está trazendo para você um peso? Vinde a mim e eu vos aliviarei. E depois eu vou te ensinar uma forma de viver livre, mas me servindo. E aí, irmãos, nós somos colocados diante de uma outra verdade, que a igreja do Senhor é uma igreja muito parecida com a Arca de Noé. Paulo diz: quem é Paulo, quem é Pedro e quem é Apolo? Servos pelo meio do qual vocês creram e pelo meio de quem vocês crescem na fé. Então nós precisamos levar em consideração aqueles que servem na obra do Senhor. Nós precisamos. E às vezes nós nos achamos com recursos que são maiores e melhores do que aqueles que Deus levantou para ministrar sobre a nossa vida. Sabe o que aconteceu? Eu preguei aqui um dia desse, uns 2 ou 3 domingos para trás, sobre um trio que chegou com 250 pessoas atrás deles e disseram assim para Moisés e para Arão: quem são vocês dois? Quem são vocês dois? Nós somos melhores do que vocês. Nós temos incensário, nós temos palavra, e olha, tem um grupo muito grande aí que a gente representa. Nós fundamos um partido de libertação desse jugo, PLJ, Partido de Libertação do Jugo de Moisés. O que aconteceu? O chão abriu e comeu aqueles homens. Outros 2 chegaram com incensário e disseram assim: peraí, o que Arão faz é acender um fogo num altar e oferecer uns animaizinhos, fazer uma oração. Nós temos incensário, nós temos o fogo e nós sabemos fazer essas orações. Quando eles chegaram diante do altar, aquele fogo saiu e os consumiu e eles morreram. Embora Paulo não seja o Salvador, embora Apolo não seja o Salvador, é por meio deles que nós cremos. Precisamos levar em consideração o ministério deles. Qual é o grande entrave? É que às vezes a gente se acha portador de uma verdade, de um dom, de uma capacidade que nos torna iguais. Irmãos, o nosso irmão Tiago vai dizer assim, eu vou ler de novo, presta atenção, capítulo 3 de Tiago, verso 13: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento de divisão no vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito de divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Presta atenção. Ele está dizendo que existem 2 sabedorias. Existe uma sabedoria que vem de Deus, existe uma sabedoria
que vem do homem. Existe uma sabedoria que é espiritual, existe uma sabedoria que é carnal. Paulo, escrevendo numa carta, ele diz assim: se o dom que você tem, você recebeu, você está se gloriando de quê? Não é seu, não nasceu com você. Quando o irmão Paulo chega numa cidade e ele opera, pelo poder do nome de Jesus, uma grande cura, as pessoas vêm dizendo: os deuses desceram até nós. Paulo diz: para com isso, eu sou homem como vocês, não façam isso. O poder não é meu, é de Deus. Deus usou a mim, mas poderia usar qualquer outro, ele resolveu usar a mim. Então, a sabedoria que é espiritual, ela sabe que ela não tem nada dela. O pastor Ademir prega, tem gente que até arrisca falar que eu prego bem. Irmãos, eu não posso me orgulhar disso. Não fui eu que constituí isso. Deus me deu a capacidade. O outro toca, eu não toco, o outro toca, mas ele não tem que se orgulhar porque ele toca, porque o dom não é dele, ele recebeu. O outro canta, ele não tem que ficar orgulhoso porque ele canta, porque na verdade ele recebeu o dom. O outro desenha, o outro constrói. Eu estava vendo a história do Satoru, acho que é Satoru mesmo o primeiro nome, Honda, criador da Honda. Se não é Satoru, é um desses nomes japoneses, porque ele é japonês. O homem tinha um talento de engenharia fora do comum, muito impressionante, mas um dom que ele recebeu, morreu, acabou. Então, o que eu tenho de dom, eu não posso me orgulhar dele, mas eu tenho que dizer: o Senhor deu, o Senhor é o dono, bendito seja o Senhor. Essa é a sabedoria espiritual. A sabedoria carnal, demoníaca, diabólica, é aquela que diz: você é melhor do que o outro. O que é isso? Você é muito bom. Ninguém toca como você, ninguém canta como você, ninguém prega como você, ninguém constrói como você, ninguém dança como você. E você vai dizendo: continua falando, e você vai ficando cada vez mais cheio de você. Irmão, o que acontece com uma dançarina se ela quebrar o pé? Para de dançar. O que acontece com um pregador se ele perder as cordas vocais? Não prega mais. O que acontece com um desenhista se ele perder as mãos e perder a vista? Não desenha mais. Mas Deus é o dono de todos os talentos. Então, aquilo que divide, aquilo que separa, aquilo que põe um como melhor do que o outro, não pertence a Deus. É uma sabedoria que não é de Deus, é uma sabedoria carnal. Então, quando um fundamento é colocado, é Jesus. E nós temos aqueles que nos ensinam a construir. Construamos com humildade, construamos com simplicidade. Hoje é dia de ceia, é dia da gente olhar no olho e dizer: eu e você somos iguais, mas cada um tem uma função. Um planta, o que rega não tem que querer plantar, não. O que rega já recebeu uma função: regar. O que colhe não tem que regar e não tem que plantar, tem que colher. E o que foi chamado para plantar não tem que sair por aí colhendo ou regando, cada um na sua função. Por que o pastor Ademir hoje pediu essas pessoas para estarem aqui? Porque eu quero dizer o que eu tenho recebido no meu ministério, através de muitas vidas, mas especialmente esses que estão aqui comigo, me ajudando mais continuamente. A Sandra está conosco desde o começo do nosso ministério, desde o começo. A Sandra vem estando conosco nos momentos bons e ruins. Ela tem um ministério maravilhoso, ela abre a igreja, ela cuida da igreja, ela limpa a igreja. Ela é da minha confiança, ela tem servido a igreja. Então há uma autoridade sobre a Sandra. Se a Sandra disser para você: não faça, não entre nesse lugar, irmão, não entre, não venha conversar com o pastor dizendo assim: eu queria entrar e a Sandra não disse, não deixou. Porque se a Sandra não deixar, eu vou ficar do lado dela e vou dizer assim: vale o que ela disse. Porque ela tem essa autoridade de ser uma pessoa que zela pela igreja, e ela é reconhecida assim. O Mateus tem nos ajudado muito no estudo bíblico quando eu viajo, ele cuida da parte da filmagem, e se ele chamar atenção por alguma coisa, alguém mexeu na bateria, e vem cá, e às vezes menino gosta muito de percussão, e bate. Irmãos, bater errado estraga. E aí ele, zeloso, fala: não mexe, não grite, não brigue, não ache ruim, como já aconteceu, porque ele está coberto de razão e ele tem autoridade para fazer isso. A pastora Nísia não é Anísia, ela não é Anísia, ela é a pastora Nísia, tem autoridade sobre a vida dela, ela é mulher de oração, ela é a pastora que cuida da intercessão da igreja, ela é uma pessoa que tem ministrado e tem dado a vida dela ao Senhor.
Ela não faz o trabalho da Sandra, mas ajuda a Sandra. Ela não faz o trabalho do Mateus, mas ajuda o Mateus. O Mateus pode ajudar o ministério dela, mas não pode tomar o lugar dela. O irmão maestro Nilson não é o melhor maestro do mundo? É o melhor maestro do mundo, porque foi aquele que Deus mandou para nós. É aquele na medida da comunidade cristã. Pode ser até que você tenha um conhecimento de coral. Cantei no coral 10 anos, sei muito mais do que ele. Mas se você não sabe se submeter à autoridade dele, o seu conhecimento de música é carnal, é demoníaco. É preciso que você aprenda primeiro a fechar a boca, estar debaixo de autoridade, porque só quem sabe estar debaixo de autoridade pode ser colocado no lugar de autoridade. Ninguém pode ser um comandante se primeiro não aprender a ser comandado. Só quem sabe obedecer se torna um bom comandante. Ele é o maestro. Pode ser que ele não saiba algo que você sabe, e aí você vai procurá-lo depois e dizer assim: maestro, posso conversar com o senhor? O que é? Eu tenho uma experiência que se fizer assim, assim, assado, o senhor gostaria de tentar? Pode ser que ele diga para você: não, eu não gostaria. Tá certo, maestro. Não diga: eu não canto mais, eu sei cantar melhor do que o maestro, eu sei reger melhor do que o maestro. Aqui não. Porque aqui o Senhor levantou esse moço. Ele não é um artista, ele é um ministro do Evangelho de Jesus através da regência. Quando nós chegamos no irmão Orlando, e eu gostaria de chamar aqui o irmão Zé, o irmão Antônio, que são aqueles que ficam na porta. Irmãos, ele representa os que estão na porta. Ah, mas ele é só o porteiro. Não, ele é um pastor que toma conta da porta. Você, quando chega, é abençoado por aqueles irmãos. Eles contêm o inimigo quando ele chega ali. Esses são homens de oração, homens que têm ministrado ao Senhor. É preciso ter muita reverência com a função deles. E ali, não por último, mas finalmente, pela ordem, podia ter começado de lá, seria o primeiro, o irmão Rodrigo. O irmão Rodrigo é o líder do louvor. Irmãos, ninguém canta ou toca melhor do que a autoridade dele. Ele não precisa ser o melhor músico, ele não precisa ser o melhor cantor, ele não precisa saber nada. Ele sabe que Deus o levantou e o colocou aqui. Se você quiser cantar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e ele disser só canta Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, então cante só Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, porque foi o que ele disse. A autoridade está sobre ele. Não venha atrás do pastor dizendo: mas ele não ensinou desse jeito. Não venha fazer divisão, não venha fazer isso. Diga: Senhor, eu estou debaixo de autoridade, me ensina. Chega para ele e diz: irmão, eu tenho uma experiência que pode enriquecer o louvor. O irmão gostaria de ouvir? E ele vai dizer sim ou não. Se ele disser sim, você diz: olha, se o irmão fizer a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, vai ficar melhor do que o irmão tocou. Vamos fazer uma experiência? E ele vai dizer: glória a Deus que te colocou para me ajudar. Irmãos, sobre você vai estar a unção de Josué, esperando o momento de Deus te levantar. Mas se nós não reconhecemos a autoridade da Sandra, dizemos assim: a Sandra é só a zeladora da igreja. Não, ela não é só a zeladora da igreja. Ela é a zeladora, ela zela pelas coisas de Deus. Ah, mas o Mateus ali, o Mateus é o Mateus que tem uma função na igreja, tem autoridade, como a pastora Nízia, como o irmão maestro Nilson, como o irmão Orlando e como o irmão Rodrigo. O que é que nós estamos aprendendo? A construir nas nossas relações. Construa casas de pedra. A Bíblia diz que os nossos relacionamentos têm que ser espirituais, e a espiritualidade se mostra numa vida pacífica, numa sabedoria pacífica. Qualquer sabedoria de divisão e de briga não vem de Deus. Pode até parecer sabedoria, mas nada mais é do que loucura, porque a verdadeira sabedoria na obra de Deus é depender de Deus. Senhor, que bom que o Senhor levantou Paulo para plantar. Que bom que o Senhor levantou Apolo para regar. Que bom que o Senhor levantou Pedro para colher os frutos. Louvado seja o Senhor, porque eles são os que trabalham e eu sou lavoura. Eu estou sendo abençoado. Eu e você somos abençoados pelos ministérios que eles estão desenvolvendo na igreja. Você, eu quero te desafiar a construir com pedra a sua casa diante do Senhor. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.